Mulheres de Esperança. Nas primeiras semanas, o João parecia estar em todos os lugares e onde a Sofia precisava. Ouvia atentamente enquanto ela falava sobre os seus sonhos e medos e fazia promessas que qualquer mulher gosta de ouvir. Eu vou proteger-te de tudo, Sofia. Tu nunca mais vais sentir-te sozinha. Parece um sonho. Concordas comigo? Bem-vinda ao Mulheres de Esperança. Estamos aqui nós, fielmente, eu, Sónia e a Inês, para juntas refletirmos sobre mais um tema de interesse para nós mulheres. Olá Sónia, olá amiga, espero que te encontres bem e que ouças o programa de hoje com muita atenção. Como se diz em bom português, nem tudo o que parece é. E este ditado pode bem aplicar-se ao assunto de hoje. Sem dúvida, Inês, o que partilhei no início do programa é apenas um excerto de uma história vivida na primeira pessoa. Uma amiga querida que quis partilhar connosco a sua história para que juntas pudéssemos consciencializar outras mulheres. O tema do programa de hoje é Love Bombing, sedução manipuladora. E se não sabes do que se trata, fica connosco para descobrires. Mas se já conheces do que se trata, fica também para conheceres a história da Sofia. Fica desse lado que nós voltamos já. Segue-nos no Facebook e Instagram. RTM Mulheres de Esperança. Estamos de volta e antes de contarmos a história da nossa amiga Sofia e de falarmos sobre o love bombing, penso que será importante, primeiramente, falar sobre manipulação emocional ou psicológica. Sónia, queres explicar melhor o que é? Claro. Atualmente penso que até já é um termo bem familiar, mas nunca é demais explicar. A manipulação emocional é uma forma sutil e muitas vezes imperceptível de controlar os sentimentos e os comportamentos de outra pessoa. Recentemente falámos sobre gaslighting, uma forma de manipulação em que o manipulador nega factos acontecidos e distorce a realidade sistematicamente, o que faz a vítima duvidar da própria percepção dos fatos. Podes ouvir ou voltar a ouvir este programa através das nossas plataformas habituais. Para além do gaslighting, a vitimização, a comparação, o silent treatment, a chantagem emocional, a culpabilização e o love bombing são outras formas de manipulação emocional comuns. E é exatamente sobre este último que vamos falar hoje. O love bombing, ou bombardeamento de amor, é uma forma de manipulação emocional onde uma pessoa sobrecarrega a outra com demonstrações excessivas de afeto, atenção e admiração, especialmente no início do relacionamento. Este comportamento tem como objetivo criar uma dependência emocional rápida e intensa. Vamos então partilhar a história da Sofia, que foi vítima deste tipo de manipulação. Mulheres de Esperança. A Sofia tinha 28 anos quando conheceu o João, um homem charmoso e carismático que parecia ter saído de um romance. Encontraram-se pela primeira vez numa livraria no centro da cidade. Ele elogiou o livro que ela segurava e rapidamente iniciou uma conversa. Ao fim de poucos dias, o João já tinha transformado a vida de Sofia num turbilhão de emoções. O João era irresistível. Mandava mensagens de bom dia para que ela visse assim que acordasse e de boa noite antes de dormir. Durante o dia enchia-a de elogios por mensagem como: "Tu és a mulher mais incrível que eu já conheci. Nunca senti algo assim por alguém." No terceiro encontro, o João levou um ramo de rosas vermelhas. "São 28 rosas, uma para cada ano da tua vida", disse com um sorriso encantador. Sofia nunca tinha recebido tanta atenção por parte de alguém. Aparentemente esta história relata o começo de um romance bonito, romântico. E por isso numa fase inicial é difícil diferenciar o love bombing do afeto doce e cor-de-rosa que caracteriza o início de uma relação. Isso, Inês. E mais uma vez, a nossa rede de suporte, pessoas que nos rodeiam e em quem confiamos, são de extrema importância. Há relatos de que uma importante red flag neste tipo de relacionamentos é o desconforto em partilhar o que se passa na relação. E quando estamos no olho da tempestade, é mais difícil perceber a sua dimensão. Vamos então continuar a ouvir a história da Sofia. Nas primeiras semanas, o João parecia estar em todos os lugares e onde a Sofia precisava. Apesar de se sentir lisonjeada, ela começou a notar algumas coisas estranhas.
O João queria passar o tempo todo com ela e incomodava-se quando ela fazia planos com as amigas ou com a família. Não sentes que somos uma prioridade um para o outro? Perguntou ele com um olhar decepcionado. Sentindo-se culpada, a Sofia cancelou os seus planos para estar com ele. O comportamento do João foi ficando mais intenso. Sugeriu que ela não trabalhasse tanto, alegando que queria cuidar dela e que o seu emprego a desgastava muito. E a Sofia começou a acreditar que ele tinha razão. Afinal, o João parecia perfeito, generoso, protetor e apaixonado. Ele dizia que queria apenas o melhor para ela. Estas são as principais características do love bombing. Declarações intensas de amor logo no início da relação, mensagens e chamadas excessivas e constantes, presentes caros e frequentes sem ocasião especial, planos grandiosos para o futuro logo no início da relação, elogios exagerados e constantes. É um facto que conseguimos ver alguns destes sinais na história da Sofia. O perigo é que estas demonstrações intensas de afeto geralmente diminuem drasticamente após a pessoa ter conseguido estabelecer controle emocional sobre a outra. É comum que seja seguido de comportamentos abusivos como isolamento social, controle excessivo e chantagem emocional. Estes são sinais de alerta, como vamos ver. Alguns meses depois, algo mudou. Os elogios incessantes começaram a dar lugar a críticas sutis. Tu pareces distante ultimamente. Será que não estás a investir tanto nesta relação como eu? Dizia o João. Começou a reclamar das amizades da Sofia, alegando que essas pessoas não te valorizam como eu valorizo. Sempre que a Sofia tentava conversar sobre como se sentia, o João desviava o assunto, fazia com que ela se sentisse culpada ou pior, chorava e dizia que ela o fazia sentir-se inseguro. A Sofia começou a perceber que a pessoa encantadora que conheceu tornou-se em alguém controlador. Mas agora era difícil afastar-se. Ela estava emocionalmente dependente do João e acreditava que ele era o único que realmente se importava com ela. O João tornou-se o centro da sua vida, exatamente como ele queria. Chitra Raghavan, psicóloga clínica e professora universitária de Nova Iorque, explica que o love bombing cria uma dependência. Estas pequenas, mas constantes doses de amor são picos de dopamina. A partir do momento em que estes param, começa a sentir-se abstinência. A pessoa que é sujeita a esta manipulação perde todo o seu poder e entra num caminho perigoso. E é por este motivo que a Sofia estava tão dependente. Uma noite após uma discussão em que o João a acusou de ser egoísta por querer passar um fim de semana com a família, a Sofia olhou ao espelho e mal se reconheceu. Ela percebeu o quanto tinha mudado e não era para melhor. Afastou-se dos amigos, isolou-se da família e até tinha deixado de lado as suas ambições. E foi ali que começou a desconfiar que algo estava errado. Decidiu procurar uma terapeuta que a ajudou a identificar o comportamento do João como uma forma de manipulação emocional. Ao entender o conceito do love bombing, começou a juntar os pontos. A intensidade inicial, o controle mascarado de cuidado e, por fim, a manipulação emocional. Com muito esforço, a Sofia encontrou forças para terminar o relacionamento. O João tentou reconquistá-la, usando as mesmas táticas do início. Mensagens emocionais, promessas de mudança, até apareceu à sua porta com um ramo de rosas novamente. Mas desta vez, a Sofia conseguiu ver além das flores e dos sorrisos. Ela sabia que merecia um amor genuíno e não uma prisão disfarçada de paixão. A Sofia não foi apenas vítima de love bombing. Ela foi uma sobrevivente. E com o tempo, ela voltou a redescobrir quem realmente era, longe do brilho falso do João. Que história, que lição! Queremos agradecer à Sofia por ter partilhado connosco a sua história. Foi importante para falarmos sobre este tipo de manipulação emocional e, de alguma forma, quem sabe, ser de ajuda para alguém. Caso identifiques vários destes sinais, procura ajuda profissional ou organizações especializadas em relacionamentos abusivos. Se precisares, podes entrar em contacto connosco para te indicarmos alguém de confiança que te possa ajudar. Aprender, orar, ouvir, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Este é o programa Mulheres de Esperança. Através dele, desejamos trazer paz e esperança à tua vida.
Hoje estamos a falar sobre love bombing, uma forma de manipulação psicológica. Já falámos sobre a história impactante da Sofia e referimos alguns pontos importantes e a reter sobre esta forma de manipulação. Estamos na última parte do nosso programa de hoje e, como diz o nosso livro favorito, a Bíblia, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E nós deixamos sempre o melhor para o fim. Vamos então refletir juntas nestas perguntas. A tua relação amorosa trava-te ou impulsiona-te? Faz-te ser melhor, conquistar objetivos, enche-te de valor e coragem ou faz-te ser dependente e insegura para seguires em frente? Quando pensas naquela pessoa em específico, sentes medo, receio de magoar e necessidade de justificar as tuas ações ou sentes liberdade em seres tu mesma e expressares as tuas opiniões? Que boas perguntas para refletirmos, Sónia. Já aqui falamos mais do que uma vez que, quando Deus idealizou os relacionamentos, certamente Ele desejava que fossem prazerosos, gerassem estímulos positivos e propagassem o seu nome. E isto é o oposto do que acontece em relacionamentos abusivos. O nosso desejo é que qualquer pessoa que viva sob o jugo de um abuso emocional seja livre das correntes da falsa culpa, da manipulação e das ameaças, para que viva abundantemente o que é o verdadeiro amor. Na Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que já referenciámos no episódio passado, o apóstolo Paulo apresenta um padrão do que é o verdadeiro amor, que em tudo se diferencia dos sinais da manipulação emocional. Então, surtos repentinos e sem motivo aparente versus o amor não se irrita. Chantagem emocional e manipulação versus o amor não busca os seus interesses. Perda de privacidade versus o amor não suspeita mal. Tentativas de constrangimento versus o amor não é orgulhoso. Ameaças de abandono versus o amor tudo espera, tudo suporta. Distorção e omissão de factos versus o amor não trata com leviandade. Depreciação do outro versus o amor é benigno. Ameaças de agressão ou agressão versus o amor não se porta com indecência. Conseguiste perceber o contraste? É este tipo de amor que Cristo tem por cada uma de nós e que deseja para os nossos relacionamentos. Fomos criados para nos relacionarmos e recebermos de Deus o atributo de amar. Porém, estas duas características não podem ser uma justificação para manter relacionamentos abusivos. Não é porque somos relacionais que devemos fazê-lo com qualquer pessoa e a qualquer custo. E não é porque somos dotadas de amor que devemos sujeitar-nos a tratamentos nocivos aos nossos corpos, mentes e emoções. Antes de terminar, não é demais dizer que a qualquer sinal de violência ou abuso deves procurar ajuda, uma amiga de confiança, de um familiar se possível e às autoridades se necessário. O teu corpo físico, mental e emocional é precioso para Deus e digno de proteção. Estamos aqui, se precisares, eu e a Inês. Envie-nos uma mensagem através das nossas redes sociais ou visita o site da rtmportugal.org. Chegamos ao fim do nosso programa. Não percas o próximo programa feito a pensar em ti, mulher. E lembra-te, encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.